Fala trader, seja muito bem-vindo, o Herbert aqui falando. Hoje vamos bater um papo aí profissional no que diz respeito à análise de mercados financeiros. Hoje nós vamos falar aí sobre análise fundamental de mercado. Nós vamos bater um papo aí sobre como analisar mercados financeiros na ótica de notícias e eventos econômicos, dados econômicos e como esse contexto afeta diretamente a tomada de decisão dos principais participantes dentro dos mercados financeiros e como eu e você podemos também tirar vantagem nos mercados financeiros, compreendendo a dinâmica de como esse processo funciona. Basicamente, quando a gente fala de análise fundamental de mercado, a maioria de vocês não compreende muito bem ou até mesmo despreza esse conceito e preferem simplesmente olhar os mercados financeiros graficamente, o que infelizmente e lamentavelmente faz com que a maioria dos traders iniciantes que entram nos mercados financeiros praticamente vão à falência em poucos meses, pois infelizmente o preço ele é apenas um efeito e não a causa de fato. Hoje nós vamos falar aí sobre notícias, nós vamos falar de fundamentos econômicos que são de fato a causa que afetam e criam volatilidade dentro dos mercados financeiros. Nós vamos falar de uma visão bem abrangente e como de fato o panorama econômico de mercado pode te dar um front running, um inside information de fato para que você possa ter uma tomada de decisão mais assertiva dentro dos mercados. Desde eventos, notícias extraordinárias, dados e agenda econômica, política monetária, balanço econômico, relações comerciais, geopolítica, conflitos geopolíticos, guerras, eventos naturais, etc. Todos esses eventos, todos esses dados, eles afetam diretamente os mercados financeiros. Mas na prática, nós vamos conhecer hoje como traders profissionais enxergam todo esse contexto e como essas notícias de fato são classificadas numa visão profissional e como podemos tirar vantagem da análise de mercado numa visão fundamental para que a gente possa ser lucrativo nas nossas negociações. Basicamente, existem dois tipos de eventos econômicos, eventos previsíveis e eventos não previsíveis. Eventos previsíveis são eventos dos quais são facilmente absorvidos pelo mercado e geralmente não possuem grandes expectativas. Eventos como os dados recorrentes no calendário econômico, como PIB, IPC, seguro-desemprego, etc. São estes dados facilmente acompanhados por analistas e monitorados por meio de balanços e planilhas, o que proporciona um grau de previsibilidade muito grande e baixa expectativa. Agora, por outro lado, dados não previsíveis são dados econômicos ou eventos que possuem uma maior imprevisibilidade de seu resultado e, consequentemente, uma grande expectativa. Devido a grandes expectativas e a falta de controle sobre o provável resultado, o mercado cria um cenário de incertezas e insegurança. Eventos como os discursos de bancos centrais, reuniões, conflitos geopolíticos, eventos climáticos e guerras. Tais eventos colocam o mercado em primeiro momento em sentimento neutro sobre determinados ativos ou em debilidade, risk-off. A melhor forma de analisarmos o sentimento de mercado e qual percepção profissional acerca da expectativa em torno do cenário econômico de mercado é analisar a reação dos mercados diante de um evento econômico. Por isso, a regra número 1 é: sempre negocie de forma fundamentada, jamais ignore contextos econômicos e notícias de mercados. A reação dos mercados nada mais é do que fruto do sentimento de mercado de acordo com as expectativas econômicas. Conforme as expectativas de mercado, principalmente profissional, por meio do sentimento são motivados a comprar ou a vender um determinado ativo conforme o otimismo ou aversão ao risco em relação ao valor daquele ativo, como podemos ver no exemplo a seguir para ilustrar esse contexto. Temos aqui na tela o par dólar-CAD. O mercado se encontra em forte volatilidade. Agora vamos analisar um pouco mais de forma criteriosa do porquê que essa volatilidade se faz presente nesse ativo. Do lado direito nós temos um calendário econômico onde se encontram em destaques alguns dados econômicos e eventos importantes que ocorreram na semana de novembro do dia 19 ao dia 23. Observe que no início da semana até o fim da semana nós temos dados importantíssimos que consideramos dados de muita expectativa, ou seja, dados que não possuem tanta previsibilidade acerca de seus resultados, pois trata-se da gestão de política monetária de bancos centrais e discursos governamentais. Esses tipos de dados dificilmente são previsíveis compreender o roteiro de um determinado discurso ou qual a decisão final de uma política monetária. E como podemos ver na imagem, alguns ativos encontram dados econômicos acerca desse contexto, como Austrália, Japão, Libra Britânica, Inglaterra com dados de inflação e Canadá. Bom,
Nesse caso, podemos ver nitidamente que traders profissionais e grandes instituições dificilmente irão injetar capital nos mercados financeiros na compra desses ativos para essa semana. Sendo assim, esses ativos vão possuir uma maior debilidade ou uma neutralidade nos mercados. E traders profissionais e grandes instituições naturalmente vão buscar outros mercados que estejam mais favoráveis, que possam rentabilizar o seu patrimônio. E nesse exemplo em questão, nós temos aqui o dólar americano com poucos dados durante a semana que possa afetar o valor desse ativo. Sendo assim, naturalmente, o dólar americano tende a ganhar um grande destaque, principalmente por ser uma reserva de valor dentro dos mercados financeiros. E como podemos ver na imagem à esquerda, nós temos ali duas janelas temporais, uma no gráfico de 1 hora e a outra no gráfico de 15 minutos, aonde podemos ver nitidamente que o par dólar CAD ganha muita volatilidade na compra, porque traders profissionais e grandes instituições estão comprando o dólar americano e desfazendo de dólar canadense, pois durante a semana sofrerá o impacto de notícias econômicas e, devido à sua imprevisibilidade, os mercados tendem a se desfazer dessa moeda e buscar outros mercados que possam rentabilizar o seu capital. Sendo assim, o par passa a ter uma volatilidade na compra muito grande. E é esse o principal fator que fez os mercados se movimentarem dessa forma nesse ativo, nesse exemplo em questão. Agora veja esse outro exemplo. Novamente, à direita, nós temos aí o calendário econômico, com alguns dados econômicos importantes, pairando em torno do euro, em torno do dólar americano. E como podemos ver nitidamente, o euro ele possui alguns eventos importantes acerca de política monetária e discurso do seu Banco Central, do BCE. Nesse caso, naturalmente, traders profissionais e grandes instituições possuem muita imprevisibilidade dos seus resultados e como se prosseguirá o roteiro dos discursos do Banco Central, e assim, mercados tendem a buscar outros ativos que possuam maior volatilidade, maior rentabilidade para o seu capital. E durante esse mesmo período, podemos ver que também possui dados de política monetária para os Estados Unidos, o dólar americano. Mas como podemos observar na imagem à esquerda, logo acima, nós temos o índice do dólar americano, que é a cesta das principais moedas cotadas em dólares. E nitidamente nós temos uma volatilidade intensa na compra. Ou seja, por algum fator, os grandes instituições e traders profissionais já possuem uma certa previsibilidade do mercado do resultado desses dados e, sendo assim, buscam comprar a moeda, protegendo o seu patrimônio contra a volatilidade de outros mercados. E dessa forma, favorecendo ainda mais a queda do euro devido a esse conflito de eventos econômicos dentre esses dois países. Vejamos esse outro exemplo agora. Nós temos aí na tela o par dólar CAD com grande volatilidade na compra. Agora, vamos entender um pouco mais do porquê dessa volatilidade nos preços, analisando a imagem à direita, com alguns dados econômicos importantes. E como podemos ver, nós temos alguns eventos significativos acontecendo no mercado. E o primeiro fator econômico importante que está acontecendo trata-se da imposição do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em tarifas na importação de veículos para os Estados Unidos, favorecendo maior arrecadação em dólares americanos. Outro dado importante trata-se de uma declaração de política monetária do Clarida do Fed, que mantém uma perspectiva da taxa de juros altista ou neutra, ainda assim favorecendo o dólar americano nesse período em questão. E outro evento importante no mesmo período trata-se da conferência da OPEP, reunião realizada com frequência pelo grupo para discutir a política de oferta e demanda relacionada ao mercado de petróleo. Bom, baseado nessas informações, nós temos aí dois fatores importantes. O primeiro, o dólar americano se encontra aqui em forte força durante o período e o petróleo tende a permanecer neutro ou com uma certa debilidade devido às expectativas em torno do resultado dessa reunião que ainda seria gerado. Nesse caso, o par dólar CAD ele tende a ganhar muita volatilidade, pois o dólar americano como moeda base é a principal referência de compra e, por outro lado, o dólar canadense possui uma forte correlação positiva com o petróleo. Boa parte da sua balança comercial é dependente das exportações de petróleo e, nesse caso, tende a acompanhar a volatilidade do ativo, e sendo assim, permanecerá neutro ou com debilidade. Portanto, traders institucionais, traders profissionais, grandes instituições tendem a se desfazer de dólares canadenses, tendem a se desfazer de petróleo e buscar refúgios em outros mercados, como o caso do dólar americano. E é por esse fator que, nesse período, o par dólar CAD passa a ganhar forte volatilidade na compra devido a esse contexto econômico que afeta os mercados financeiros. Bom, como nós podemos perceber até aqui, notícias de mercados, elas
afetam diretamente a tomada de decisão dos principais participantes. Vejamos a seguir agora um exemplo prático operacional numa operação realizada no mercado de petróleo, aonde notícias daquele dia afetaram diretamente o fluxo de negociação desse mercado. Hoje é dia 10/8, quarta-feira, um dia interessante aí no calendário econômico. Nós tivemos aí dados de inflação dos Estados Unidos, o CPI, né, o conhecido aqui como IPC, o Índice de Preço ao Consumidor, um dos principais dados aí que no que diz respeito e impacto aí na economia americana, principalmente aí no que diz respeito à política monetária e gestão de política monetária futura aí do Banco Central. A inflação ela afeta diretamente aí o poder de compra de uma determinada moeda, então geralmente esses dados aí tendem a gerar bastante volatilidade nos mercados financeiros. E hoje não foi diferente. O dólar americano sentiu bastante aí com dados negativos, né, em relação à inflação do mercado americano, e o mercado acabou criando uma volatilidade muito intensa e uma desvalorização muito intensa nos mercados financeiros, o que proporcionou boas oportunidades aí nos mercados para poder estar negociando no dia de hoje. Vamos dar uma olhada no que aconteceu. Dando uma olhada aí no que estava acontecendo no panorama, né, do início da manhã do mercado, a primeira coisa que a gente deu uma olhada como que foi os fechamentos ali da sessão asiática, né, Ásia-Pacífico. O mercado ele teve um comportamento bastante de risk-off, né, de uma aversão ao risco durante a sessão asiática, apesar de baixa volatilidade, como a gente pode ver. Nos dá um indício de que uma provável reversão de fluxo pode acontecer na sessão europeia. E como a gente pode perceber durante a sessão europeia, desde o início da manhã a gente já estava com os mercados positivos, apesar de baixa volatilidade. Os mercados já seguiam positivos durante a sessão europeia e depois, no decorrer do dia, principalmente depois, após os dados aí dos Estados Unidos de inflação nos Estados Unidos, os mercados se firmaram e seguiram um fluxo comprador aí, um risk-on, né, acompanhando as bolsas americanas aí, que também tiveram uma alta muito significativa, né, nos mercados aí. O VIX ele estava bastante negativo já desde o início da manhã, em torno ali de 3%, 4%. No momento que a gente teve aí a abertura, no momento que a gente teve os dados aí dos Estados Unidos, foi o suficiente para poder gerar um sell-off no VIX, né? Uma versão, um otimismo de mercado, o mercado se desfazendo de dólar, puxando aí o VIX, né, para baixo, indicando aí um apetite ao risco muito grande no momento da notícia. O mercado se desfazendo de dólar, comprando mercados de risco. A gente vai dar uma olhada no qual foi o comportamento do mercado. Baseado nesse sentimento, desde a parte da manhã, a gente já estava analisando esse comportamento para validar, né? Como o VIX já estava bem negativo, já se esperava um apetite ao risco para o dia, né? Em relação às bolsas, como se comprovou depois no seguir da notícia. Nós tínhamos aí títulos, a curva de juros, né, dos títulos americanos já variando negativo, bem negativos desde o início da sessão de Londres e da sessão europeia, o que já nos dava um indício claro aí que mercados não estavam buscando refúgio, né? E isso também ficou claro, até pelo comportamento que o VIX já estava tendo, de queda ali, o que favorecendo uma alta. E por causa disso a gente teve a oportunidade de estar comprando bolsa aí, tanto nos Estados Unidos quanto o Bovespa, né, aproveitando uma volatilidade de alta. O mercado de câmbio teve aí um comportamento muito semelhante, acompanhando esse apetite ao risco, como a gente pode perceber. O mercado segue aí com fluxo comprador nas principais moedas, né, como a NZD e a AUD, apesar de alguns mercados, né, como ien japonês e franco suíço serem ativos de refúgio, né, estarem também positivo, mas o mercado hoje praticamente fugiu de dólar americano, literalmente. O mercado se desfez de dólar americano para comprar outros mercados para aproveitar uma melhor volatilidade, um melhor rendimento, ou simplesmente se desfazer das incertezas aí que pairaram sobre os Estados Unidos no dia de hoje após os dados aí de inflação. Baseado nesse comportamento, a gente tinha uma expectativa clara de risk-on, né, para os mercados. Petróleo bruto, a gente teve notícias também às 11h30 que teve um aumento de estoque de petróleo bruto, que naturalmente isso é negativo, né? Tende a ser interpretado de forma negativa, porque um aumento de estoque significa um aumento de oferta nos mercados, mas ao analisar a gente pode perceber nitidamente aí que o estoque de petróleo em Cushing, que é o principal porto nos Estados Unidos, onde ocorrem as exportações ali, né, de mercado, a gente pode ver que teve um dado reduzido, né? Veio abaixo do estoque anterior. O que isso significa que ainda assim, apesar do estoque, né, ter aumentado o estoque de petróleo bruto dentro dos Estados Unidos, está tendo ainda um escoamento, ou seja, as exportações ainda estão fluindo. Ainda existe demanda para suprir esse aumento de estoque.
Baseado nessa informação, isso é favorável, então os mercados tendem a seguir um fluxo comprador. Baseado nesse comportamento, nessa informação de petróleo bruto, seguindo o comportamento, né, de risk-on, né, de apetite ao risco, a gente pôde perceber também que o DXY, né, que é o principal índice, né, de mercado que mede a força do dólar americano frente ao mercado como um todo, ele se confirmou, se validou no momento da notícia, né, a expectativa de Dow, uma expectativa dovish, uma expectativa mais pessimista, e o mercado realmente entrou no sell-off às 9h30 e seguiu um fluxo vendedor muito intenso. Se eu tenho o dólar americano se desvalorizando, é natural que mercados cotados em dólar tendem a ganhar força e a se valorizar com muita intensidade. Baseado nessa informação, então, a gente está diante de uma operação, né, após os dados aí dos Estados Unidos, que aconteceu às 9h30. O mercado de petróleo, a gente pode estar dando uma olhada, assim que teve os dados aí às 9h30, petróleo acabou ficando estável, um pouco instável, né? Aumentou o fluxo de negociação, teve a atividade profissional, mas a gente pode perceber à esquerda nós temos aí o do par dólar CAD, que é a principal correlação, né, de mercado, que nos dá o sentimento aí de precificação de risco, de sentimento de mercado no que diz respeito ao petróleo, e no momento da notícia às 9h30 a gente teve um sell-off muito intenso, né, na queda do dólar americano, favorecendo as compras no petróleo, e o casamento dessas informações no que diz respeito a expectativas econômicas favoreceram uma compra. O petróleo WTI ele seguiu no momento da abertura da sessão americana dos Estados Unidos a partir das 10 da manhã, um certo fluxo vendedor, a gente pode perceber que a liquidez vira para venda, né? Mas no momento que ele segue esse fluxo vendedor, o que me chamou muita atenção foi esse movimento do dólar CAD, que seguia um fluxo muito intenso na venda com muita volatilidade. Geralmente, petróleo WTI ele é cotado em dólar, né? Então, se eu tenho o dólar se desvalorizando, isso favorece as compras no mercado de petróleo. Então, portanto, naturalmente já pude perceber que essa queda do petróleo que estava acontecendo nada mais era que uma manipulação de mercado, chamando liquidez para o mercado para que profissionais pudessem acumular mais posições com um preço melhor, né, para poder aproveitar um movimento de alta. E foi exatamente seguindo esse raciocínio que eu pude aproveitar essa oportunidade e entrar na posição comprada, como a gente segue aqui na operação. Muito próximo da mínima do dia no mercado de petróleo, e a gente pode ver que no momento que a gente fez essa entrada, nessa virada de preço, né, a liquidez muda bastante, entra, né, volume de negócio, entra um volume intenso de negócio aí, significando que tem profissional atuando, e principalmente alinhando essa informação de correlação com a expectativa econômica a respeito de estoque de petróleo bruto, favoreceu essa posição e a gente continua posicionado até agora. Agora são 1h da tarde, já é um horário bem avançado. Normalmente não gosto de ficar posicionado a partir desse horário, porque geralmente a liquidez tende a ficar bem errática, diminui bastante, mas vamos acompanhar o final dessa operação aí. Fala pessoal, voltando aqui na operação, vamos dar uma olhada aí em como que o mercado está se comportando. Devido ao horário, geralmente eu fico bastante cauteloso, né, com o que está acontecendo, e geralmente eu prefiro proteger a operação para evitar devolver para o mercado. A gente já está com um rendimento bem interessante aí, então devolver isso aqui para o mercado seria uma pena, né? Então a gente sempre tem que ficar de olho, prestar atenção nesse comportamento que o mercado está tendo aí. O mercado, principalmente agora nesse exato momento, ele está rompendo aí a máxima da sessão de Londres, né, a sessão europeia, que geralmente tende a entrar bastante fluxo de negociação, né, bastante liquidez, e é o que a gente chama de stop cover, né, entrar os stop loss aí serem acionados, e o mercado acaba correndo aí num vácuo de liquidez devido a esses stops serem acionados. Então normalmente acaba gerando volatilidade, o que é provável que isso aconteça nesse exato momento agora, e o mercado tende a correr, e se isso acontecer eu vou ficar atento para poder sair da operação se ele não pegar o take profit.
Voltando à operação aqui, estou bem atento a esse comportamento aí que o mercado está tendo. Devido ao horário, eu já não gosto muito de ficar posicionado. E vendo essa sensibilidade que o dólar está tendo aqui, né, uma possível correção dos preços no dólar, isso pode puxar o petróleo para baixo. Então, baseado nisso, vamos encerrar essa operação e seguir em frente aí. Bom, se você acompanhou o conteúdo até aqui, meus parabéns, você já está na frente de muita gente e com certeza você está no caminho certo. Dados econômicos, notícias, eventos, geopolítico, política monetária, todo esse contexto fundamental de mercados financeiros, de fato, são os drivers principais, são a causa que de fato criam preço de mercado e geram volatilidade e criam as tendências de mercado. Traders profissionais só são profissionais porque compreendem esse contexto de mercado. Se você quiser se tornar um trader profissional de fato, você precisa começar a olhar para o mercado fora da tela, fora dos gráficos. Você precisa começar a entender quais são as causas e quais são os seus efeitos. E se você chegou até aqui, eu te convido a conhecer o nosso trabalho, a esse contexto econômico de mercado, a esse conhecimento no que diz respeito à análise fundamental, análise de sentimento de mercado, precificação de risco. Logo abaixo desse vídeo, você vai encontrar na descrição desse vídeo um link para o nosso treinamento, onde você vai conhecer aí toda a introdução da atividade profissional dentro dos mercados financeiros. Muito obrigado pela tua atenção e eu te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço.